RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 15 horas. Bom, disse 15, mas são 13 horas, na verdade. O Adão acaba de me corrigir, eu peço desculpas. Vamos então conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Transporte escolar entre Praia, São Tomé e São Francisco, retomado com autocarro aparentemente em melhores condições. Deputado do PAICV acusa o governo de ter uma política desastrosa do setor dos transportes. O ministro do Bar responde que o PAICV é contra tudo o que não é gerido pelo Estado. Conselho dos Comandos da Polícia Nacional reunido da cidade do Mindelo em busca de reajuste na estratégia para melhor combate à criminalidade. Estudo em Xandalecrim aponta que a maioria das pessoas com transtornos psicóticos deve-se ao consumo exagerado do álcool. Igreja Adventista organiza passeio ciclístico para sensibilizar por os cuidados com a saúde mental. Junta militar no Mali suspende até nova ordem todas as atividades políticas do país e acusa partidos de subversão. O governo francês apresenta projeto de lei que permite adultos com doenças terminais recorrerem à eutanásia, ou seja, à morte assistida. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora, 13 horas, com o Adão de Brito na técnica e o Anatólio Lima na edição e apresentação, por além de outros companheiros. Hoje os deputados estiveram neste período da manhã a debaterem questões relacionadas com os transportes e também políticas para o setor do bar. O PAICV acusa Abrão Vicente, que é o ministro do bar, de promover uma governação do setor do bar baseada na propaganda e sem resultados práticos para apresentar. Avaliação refutada pelo grupo parlamentar do MPD, que assinala que há uma virada nas políticas do bar baseada numa visão planificada e com transparência. O Luís António dos Reis encontra-se no Parlamento, acompanhou o debate e traz-nos outros pormenores. António, boa tarde, conta-nos. Para já não temos o José António dos Reis, os trabalhos ainda devem estar a prosseguir do Parlamento, então vamos continuar deste lado. O deputado do PAICV, no momento da abertura do debate, João do Carmo, denunciou hoje o que diz ser uma desastrosa política dos transportes do governo que tem impedido os cabo-verdianos de se deslocar entre as ilhas. Falando no debate sobre o setor, hoje no Parlamento, o deputado do PAICV observa que o número de titulares que o Ministério do Mar tem conhecido é sintomático do caos que assentou arraiais na gestão dos transportes marítimos interilhas desde 2016. O último, conhecido mais por suas atividades de autopromoção do que por qualquer realização significativa no setor, sequer apresentou uma única conquista até este momento. Em vez de focar em soluções que beneficiam o país e seus cidadãos, como deveria ser sua prioridade, o atual ministro do Mar optou por aumentar os preços dos transportes marítimos e compensar a concessionária com quantias exorbitantes, aumentando assim o fardo sobre os ombros dos cidadãos e empresários nacionais. Além disso, anunciou a aquisição de novos navios através de créditos, o que só aumenta a carga financeira sobre os contribuintes cabo-verdianos, sem apresentar até agora nenhum plano de como será operacionalizada tais aquisições, custos envolventes, exploração dos mesmos e contrapartidas. Tratando-se de um mercado estratégico, João do Carmo diz estranhar que os transportes marítimos tenham sido entregues a uma empresa estrangeira através de um concurso que ele considera opaco. O deputado do PAICV vai mais longe e prevê mesmo o colapso do setor se nada for feito. É crucial abordar de forma descomplexada, conhecer as incompetências dos comandos governamentais sobre a concessão dos transportes marítimos interilhas e corrigi-las, pois é sabido e provado que estamos perante um mercado estratégico entregue a uma empresa estrangeira em um concurso cheio de irregularidades e com efeitos nefastos no presente e tende a colapsar num futuro próximo se não for tratado o mal pela raiz. A solução passa essencialmente por corrigir a exclusão da participação da armadora nacional daquele processo, que impôs uma empresa estrangeira sem experiência relevante, que levantou sérias suspeitas de favorecimento
e as consequências estão à vista de todos os cabo-verdianos. Reparos de João do Carmo, a privatização dos transportes marítimos e terrilhas que não ficaram sem resposta do ministro do Mar, Abrão Vicente, que acusou o PICV de preconceito em relação a tudo quanto não é gerido pelo Estado. Nós percebemos aqui na intervenção inicial do Sr. Deputado, mais uma vez, um rol de adjetivações, um rol de preconceito em relação aos estrangeiros, aos investimentos estrangeiros, aos empresários, que não caberão nenhuma mais linha na minha intervenção. E o que couberam na intervenção do ministro são as ações que o governo está a empreender para garantir a sustentabilidade do setor. Nomeadamente a inovação, nomeadamente a compra de novos instrumentos, nomeadamente a conformação de pequenos portos na economia global de Cabo Verde. Medidas administrativas. Publicamos o novo Código Marítimo de Cabo Verde, onde todo o setor é tido em conta. E, através do IMP, também reformado no início do mandato em 2016, iremos tomar as medidas necessárias para alavancar a economia do mar, a segurança marítima e uma melhor fiscalização da nossa água. Proteger as comunidades pesqueiras, proteger a biodiversidade, promover a investigação marítima. É o que está no nosso plano estratégico. Esperemos a aprovação e a promulgação por Sua Excelência o Presidente da República para que todos tenham conhecimento. E aí sim será o Governo a tomar uma iniciativa de debate parlamentar no sentido que a Estratégia Nacional para o Mar seja devidamente apropriada por toda a Casa Parlamentar e haja sim, senhores deputados do PCV, um consenso nacional para que a economia marítima seja promovida a médio e longo prazo como algo estratégico e seja tão consensual como todos os diplomas do setor da cultura que temos aprovados aqui na Casa Parlamentar. Por sua vez, o MPD enaltece a meta do governo de elevar em 5% a contribuição do setor das pescas para o Produto Interno Bruto Nacional, bem como a adoção de medidas de apoio e de incentivo aos investimentos, com resultados já à vista na perspectiva do partido que suporta o governo. Critica, no entanto, o estado lastimável em que o PICV deixou o setor, com destaque por os graves acidentes ocorridos durante a governação do PICV, bem como a ausência de rotas marítimas. Para o CID, faltam tecnologias e equipamentos modernos das operações portuárias e reparação naval, mas também nas pescas e no combate à pesca ilegal. Frota de cabotagem reforçada e transportes marítimos mais baratos e mais frequentes, com mão de obra qualificada para o setor, são outros eixos defendidos pela UCID, conforme o Cândido Amorim Fortes. O deputado António Monteiro diz que para a redução dos custos e maior frequência do transporte de passageiros e cargas é fundamental a adequação da frota de cabotagem à realidade do país. Defende também a criação de uma autoridade independente de regulação para o setor dos transportes marítimos. Fortes investimentos na formação profissional, com parcerias internas e externas, é outra aposta defendida pela UCID. Para os setores marítimos, nomeadamente a navegação, a pesca, a reparação naval, a investigação e a própria gestão do setor. Para isso, consideramos ser necessário parcerias nacionais, mas também internacionais. A adequação da frota de cabotagem à realidade do país e de cada uma das ilhas é para nós um dos assuntos que deve ser encarado como determinante para se atingir o desidrato de menos custos e maior frequência destes transportes. É nossa opinião que, enquanto não existir uma autoridade reguladora competente e autónoma no setor, haverá sempre dúvidas de que os cabo-verdianos estarão a pagar o preço justo. A possibilidade que é dada ao gestor da subconcessão para apresentar tarifas para cada um dos portos parece-nos não ser a melhor via, porque vai criar dificuldades às ilhas com menos movimentos. Passando os portos a pagarem mais nas ilhas de menor movimento, considera o CID, para o qual, num país com menos de 1% de território seco e quase 100% de mar, e estrategicamente situado no Atlântico, o setor marítimo é crucial para a economia. António Monteiro aponta, no entanto, insuficiências em termos de modernização das pescas e no combate à pesca ilegal, assim como nas operações portuárias e de reparação naval. É imperativo que sejam criadas condições para que os armadores nacionais encontrem mecanismos que os permita melhorar a capacidade de captura. Com a subconcessão dos portos, seria de todo interessante que os principais portos pudessem contar com mais equipamentos. A indústria de reparação naval pode ser uma grande fonte de empregos e receitas adicionais. Investimentos para a recuperação do estaleiro da Cabenave, a muito em mau estado, é essencial. A garantia de segurança e proteção dos recursos marinhos na ZE
é fundamental para se combater a pesca ilegal. A possível utilização de drones e de outras tecnologias seriam fundamentais para se conseguir atingir este desiderato. A operacionalidade das nossas unidades navais é também de extrema importância. Arrastadouros, conservação de pescado e disponibilização de gelo são outros aspectos essenciais na ótica da UCID. Já a deputada Maria dos Santos Trigueiros, do MPD, critica o estado em que o PAICV deixou o setor, com destaque para os graves acidentes ocorridos então. Um setor marcado pelos inúmeros acidentes de navios ocorridos, pela ausência de rotas marítimas, pelo falhanço total da Cabo Verde Fast Ferry e, consequentemente, um país sem embarcações para dar vazão em matéria de escoamento de produtos e transporte de passageiros. O MPD enaltece a meta do Governo de elevar para 5% a contribuição do setor das pescas para o PIB nacional e as medidas de incentivo aos investimentos e de apoio aos pequenos operadores. A criação do Fundo Autónomo das Pescas, o lançamento da linha de fibragem dos barcos a 100%, a construção da Gar Marítima do Porto do Maio, a construção do mercado de peixe da cidade do Porto Inglês, a reabilitação e recuperação de vários faróis, a reabilitação de arrastadores, dos quais se destaca o arrastador de Boca de Pistola em Ponta do Sol, Santo Antão, vários contratos, programas, aquisição de embarcações de pesca artesanal, ofertas de kits de segurança a bordo, equipamento de conservação do pescado. A isenção das taxas moderadoras, o Governo estabeleceu até 2026 e elevar para 5% a contribuição da pesca para o PIB nacional. Até 2026, aumentar em 5% ao ano o volume de cargas e passageiros movimentados nos portos do país. Até 2026, elevar para 1% a contribuição da construção e reparação naval para o PIB nacional. O Governo criou a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Citaríamos a criação do Campus do Mar em São Vicente, abarcando a Universidade Técnica do Atlântico, a Escola do Mar e o Instituto do Mar. O Governo do MPD, liderado por Ulisses Correia e Silva, apoiou e viabilizou a criação do Projeto Nacional de Produção do Camarão e Aquacultura no Calhau, um projeto de sucesso. O Projeto Nortuna no Flamengo, um projeto norueguês para a produção de atum em aquacultura, que já investiu cerca de 10 milhões de euros. O Governo pretende enverdar-se para os transportes marítimos internacionais, com a criação de uma linha regular com a CDAO. O MPD defende a estratégia do Governo de transformar o setor marítimo no principal vetor de diversificação da economia nacional, da pesca à aquacultura e do ecoturismo aquático. A deputada Maria dos Santos Trigueiros referiu ainda que o orçamento de 2024 prevê, entre outros, a conclusão do terminal de cruzeiros, expansão do Porto Grande no Mindelo, assim como do Porto de Porto Novo. 13 horas mais 13 minutos e meio. Vamos agora ao encontro do José António dos Reis, que se encontra no Parlamento. José António, boa tarde. Os trabalhos já prosseguem ou já concluíram neste primeiro período do dia? E o José António acompanhou o debate propriamente dito. Conta-nos, José António, o que é que aconteceu em relação à discussão relacionada com as políticas no setor do mar? Afirmativo, Anatólio, dizer que neste momento ainda o CID está a discursar, neste caso o presidente e deputado do CID, João Santos Luís, que neste encerramento do debate sobre, como já dissemos, a economia azul como um dos principais vetores de desenvolvimento da economia cabo-verdiana. Está prestes a terminar. Dizer que durante o debate o PAICV começou por interpelar primeiro a mesa, contestando o facto do ministro do Mar não ter feito a intervenção na fase inicial do debate. Os deputados da UCID consideraram mesmo que foi uma falta de ética. O governo, na voz da ministra dos Assuntos Parlamentares e o próprio grupo parlamentar do Movimento para a Democracia disseram que o ministro resolveu não intervir no sentido de gerir da melhor forma o tempo. Dizer que os deputados da UCID durante o debate defenderam uma maior aposta na formação marítima no sentido de alavancar a economia marítima. Zilda Oliveira pediu, por exemplo, esclarecimentos sobre o processo de desenho das qualificações profissionais na área marítima. A nível da Marinha Mercante não têm tido candidatos para a docência. Portanto, há necessidade de nós formarmos também para a docência no ensino superior. A nível da formação profissional, também há um déficit de formadores, particularmente no STCW. Perguntar que estratégias nós temos nesse sentido. E ainda em relação à formação profissional,
Questões ligadas também à pesca, a questão dos transportes, marcaram então o debate. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia refutou as considerações, sobretudo do PAICV, em relação às ineficiências na gestão da economia azul. A deputada Vanusa Barbosa, por exemplo, lembra que na governação do PAICV não havia estratégia definida para o setor do mar. Paulo Veiga afirmou que o setor dos transportes marítimos não está no nível desejado, mas considera que tem havido melhorias. Nós todos, o Sr. Ministro e esta bancada, reconhece que é preciso melhorar os serviços prestados. Agora, não reconhecer que em 2015 os transportes marítimos transportaram 264 mil pessoas e em 2023 transportaram 1.392.000 pessoas como melhoria, não é rigor, é negar factos, é recusar ver. Vocês não querem ver. Nós não conseguimos fazer com que isso aconteça. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde assegurou, ou melhor, constatou que o ministro Abrão Vicente não tem tido resultados no setor do mar. O deputado António Fernandes socorreu-se dos dados das contas trimestrais publicado em abril deste ano para justificar que o ministro teve uma avaliação negativa à frente da pasta do mar. Cabo-verdianos de bote fibrado, de arca que não distribui, de um conjunto de coisas que não feliz. Mas tudo que lá é que traduz no impacto para a riqueza nacional. Quando então é contas nacionais, te mostra o que é a exportação do pescado, mas que para menos do que metade, considerando 2016 para 2017, ou para 2018, ou para 2025, quando estou a contas nacionais, te traz PIB e, sobretudo, na governação nenhuma, te cai de forma considerável, mas aquilo que é impacto, a riqueza produzida para aquilo que é medidas de política, nenhum cada obra. E o ministro Abrão Vicente considerou que essas leituras têm sido feitas de forma desfasada pelos deputados da oposição. Disse também que a visão dos transportes marítimos em Cabo Verde é que as ilhas, sobretudo do Maio e da Brava, tenham ligações marítimas diárias. Abrão Vicente explicou também o ponto de situação sobre a compra dos navios. Para perceber se ainda este ano teremos ou não a efetivação da compra de pelo menos um navio. Aumentar a frequência dentro dessa visão é também esta visão, independentemente do contrato de concessão existente, é possível haver um alargamento. Eu acredito que um maior número de frequência é possível a partir do momento que nós, de fato, consigamos estabilizar o mercado. Também deixa aqui a garantia. A chegada dos navios adquiridos pelo Estado reabre a negociação das frequências, das linhas e a eficiência do transporte de serviço público. Não tenha dúvida que no momento em que chegar o primeiro navio, tudo estará em cima da mesa. Abrão Vicente esclareceu que estão neste momento no processo de validação técnica dos navios a serem adquiridos. Já foram, segundo Abrão Vicente, já foram identificados 6 navios e neste momento a equipa técnica está a fazer a devida avaliação. A economia azul, então, este debate com o ministro Abrão Vicente terminou há momentos, Anatólio, e no período da tarde haverá então a parte da pergunta ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Pois é, os trabalhos então na Casa Parlamentar a continuarem no período vespertino com o ministro Rui Figueiredo Soares. Continuamos a falar dos transportes, desta feita transportes terrestres. É que o transporte escolar entre Praia, São Tomé e São Francisco já foi retomado esta manhã, confirmou a Rádio de Cabo Verde, o responsável da Associação Comunitária de São Francisco, depois de o transporte ter sido suspenso ontem pela Câmara Municipal da Praia após um acidente que deixou 2 alunos feridos. O responsável, João Ferreira, garante que a retoma do transporte foi feita com um autocarro aparentemente mais novo e com melhores condições. Uma das encarregadas de educação, de nome Lenira Monteiro, apela a maior fiscalização dos carros que fazem o transporte dos alunos para garantir maior segurança. A Edné Barros falou com o líder da associação e também com a encarregada de educação.
A retoma do transporte escolar, fazendo a ligação entre Praia, São Tomé e São Francisco, alegra pais e encarregados de educação por ter sido feita por uma viatura com melhores condições, afirma João Ferreira, responsável da Associação Comunitária de São Francisco. Se tem 2 dias de suspensão, durante essa territória e transporte coletivo, mas hoje, segundo a informação, não recebe um autocarro mais novo. É um autocarro que aparentemente só mostra melhores condições e, por acaso, ele é menos hoje no primeiro período. João Ferreira apela a maior responsabilidade da Câmara Municipal da Praia e da empresa que a autarquia contratou para assegurar esse apoio com transporte escolar. Na mesma linha, a encarregada de Educação, Lenira Monteiro, pede maior fiscalização dessas viaturas em prol da garantia de segurança. Apelo que nós faz é que realmente seja feita uma fiscalização mais rigorosa de que esse transporte, porque essa transporta vidas. Então, a que não transporta vidas e é filho de muita gente, é futuro do país que essa transporta. Então, eles têm que fazer um transporte com segurança e com responsabilidade. Não te espera que se continue a dar prioridade à segurança e trazer sempre autocarro que te dá condições, que te garante e tudo alunos aquela segurança e que te sente confortável na viagem. Câmaras e entidades responsáveis para transporte escolar prima para aquele contrato que se tem com essa transportadora para cumprir na íntegra, porque a informação também que teve no início, esse autocarro novo, passando alguns tempos, eles bem põem um autocarro já aqui que se te oferecer condições de segurança. João Ferreira acrescentou que o carro acidentado já vinha há muito tempo dando sinais de que não estava em condições para garantir um transporte seguro, sendo objeto de reclamação dos encarregados de educação, mas que não teve uma resposta atempada para se evitar o acidente. A mãe, Lenira Monteiro, diz por isso que esse acidente não foi estranho. Mas nos últimos anos tem sido reclamado sobre condições de que os carros. Às vezes é travão que te perde, às vezes já costuma parar no caminho, tem histórico que já costuma pegar lume no motor. Então, já tem algumas queixas sobre esse autocarro já há algum tempo. Então, é uma coisa que não esperava que acontecer, mas é que é muito estranho. Como já tem alguns tempos reclamado de condições de autocarro, então lá no fundo é que é tão estranho. De salientar que dos 2 estudantes feridos no acidente com a viatura de transporte escolar a caminho de São Tomé, um deles ainda permanece internado no Hospital Central. E a localidade de Montabor, interior norte do Concelho de São Filipe, vai poderá ter daqui a 6 meses o seu polivalente. O ato de consignação da obra aconteceu na mesma localidade. A infraestrutura, quando construída, será a concretização de uma promessa da autarquia para com os jovens de Montabor e também de zonas circundantes, conforme apurou o Elcio Andrade. Daqui a 6 meses, jovens da localidade de Monte Tabor terão um espaço moderno para a realização de modalidades de salão. A garantia do presidente da Câmara de São Filipe, Noías Silva, durante o ato de consignação da obra que custará aos cofres da Câmara cerca de 14 mil contos. A infraestrutura é uma reivindicação antiga dos jovens. Noías Silva confessa que muitos já não acreditavam na sua materialização porque o processo já se arrastava há vários anos. Minha promessa com os jovens era para que estava pronto. Mas, às vezes, a governação tem questões. Durante a primeira fase das obras, não quis fazer no trabalho tipo comunitário, do arrancar com o acesso, com o corte que já está, mas dentro metade do dia me catada. É catada para uma promessa que me fazer jovens, nunca está conseguindo cumprir bem. E alguém mais importante que cumpre a palavra, e hoje, a hora que algum coisa se está fazendo, mas está cumprindo a palavra para corrigir, para poder cumprir. E foi capaz de hoje me catar para monte, naquele ritmo que do está bem. E tecnicidade que aquele placa ali está exigiba, nunca está conseguindo fazer bem de administração direta. Não, nunca quis que Montabor tenha um placa chapa-chapa. Não quis que ele tem e que está batendo um placa desportivo moderno. A placa desportiva deverá estar pronta em 6 meses para servir Monte Tabor e zonas vizinhas. Terá instalações sanitárias, bancadas, acessos, iluminação artificial e arranjos exteriores para que seja uma das melhores do município, reforça Noías Silva. Então, amanhã deve sentir orgulho
Orgulho na Câmara que nós temos. Orgulho na Câmara que nós temos para monte. Mesmo que minha de PICV, mesmo que minha de MPD, ou mesmo que minha do CID, não se sente minha cidade está muda, não se sente minha zona está muda, e que ela está mais esperança, mas minha vida também está muda. Para que nossa cidade muda, ou que nossa zona muda, não está ser capaz de atrair mais investimento. A empresa Adimar foi a vencedora do concurso e deverá também contratar mão de obra local para garantir assim emprego. Além disso, reafirmou o compromisso de cumprir com os prazos e a qualidade desejada. Depois de Monte Largo, ontem foi a vez de Monte Tabor e nas próximas semanas a Câmara deverá proceder à consignação de outras obras, nomeadamente da construção da placa de Belchés e do campo de futebol de Patim. 13 horas e 26 minutos. Depois de inaugurada ontem a Esquadra Policial de Bom Sossego em São Vicente, o espaço acolheu o 18º Conselho dos Comandos da Polícia Nacional, um encontro que o Ministro da Administração Interna augurou, ser capaz de reajustar a estratégia da corporação no combate à criminalidade, dando provimento às políticas públicas da segurança. A violência no ambiente escolar é também outro mote do encontro, um assunto que o amigo ouvinte poderá acompanhar noutro espaço informativo da Rádio de Cabo Verde. São Vicente é uma das ilhas de onde mais se consome o álcool, cujo uso abusivo muitas vezes está na base de problemas mentais. Um estudo de saúde mental da comunidade de Xandalecrim revela que 66 pessoas com idade compreendida entre os 30 e 34 anos estão com transtornos psicóticos e depressão, a maioria devido ao consumo exagerado do álcool. Para diminuir a incidência destas patologias, a médica e autora do estudo, Carla Roque, sugere uma equipa multidisciplinar capaz de apoiar o indivíduo e a família. Já o delegado de saúde de São Vicente propõe suplementos nutricionais dos pacientes em tratamento do uso abusivo do álcool, conforme a Joana Lopes. Estudo sobre o estado da saúde mental na comunidade de Xandalecrim, em São Vicente, apresentado hoje na praia, no âmbito do primeiro Fórum sobre Medicina Geral e Familiar, que está a decorrer até o próximo dia 13, dá conta de 66 pessoas na referida comunidade a padecer de problemas mentais. Estudo levado a cabo pela médica da Clínica Geral e mestre em Saúde Pública, Carla Roque. Grinhacino tem um número total de 66 indivíduos com perturbações mentais entre a faixa etária dos 30 a 34 anos. Não tem mais transtornos psicóticos e não tem depressão, transtorno do humor. Essa população, como tal, tem baixa escolaridade, está a consumir uma grande porcentagem de bebidas alcoólicas e outras drogas. E não tem um grande número também de utentes com problemas psicóticos que não sabem a carga que pode trazer para a nossa comunidade. A médica, que trabalha no Centro de Saúde de Xandalecrim e formanda em Medicina Familiar, defende um plano estratégico que contempla uma equipa multidisciplinar para apoiar pacientes e respectivas famílias. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que fazer um plano estratégico que maneira não te apoiar a família e não te apoiar indivíduos. Para modo, quando tem uma pessoa com uma perturbação mental, a família, em muitas ocasiões, também necessita de um tratamento. Então, por isso, nós temos uma equipa multidisciplinar para não poder traçar estratégia, para não poder conseguir diminuir aqueles riscos e também aumentar a qualidade de vida desses indivíduos. O delegado de saúde na ilha, o médico Elísio Silva, que vai apresentar hoje à tarde o tema suplementação no abuso crónico do álcool, recomenda aos seus pares incluir no tratamento dos pacientes que sofrem consequências do uso crónico do álcool, também vitaminas disponíveis no mercado nacional e comparticipadas pelo INPS. Nosso objetivo é propor e demonstrar a importância que tem, não somente deixar o álcool, mas também as vitaminas que devemos tomar no apoio, porque as vitaminas vão nos ajudar muito, principalmente quando as pessoas têm algumas perturbações relacionadas com o uso do álcool. E entre as vitaminas, os mais comuns temos a vitamina B1, vitamina B6 e também o ácido fólico. Em Cabo Verde são todas vitaminas que temos no mercado que podemos incluir no tratamento obrigatório de pessoas com problemas de álcool. O ato de abertura do referido fórum é às 5 da tarde de hoje na Assembleia Nacional pela Ministra da Saúde.
E mexe-se pela vida é o lema da 4ª edição do passeio ciclístico organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo, no nome da promoção da saúde mental. A atividade que acontece no próximo domingo, dia 14, e o mentor do projeto, Paulo Monteiro, destaca que o objetivo do passeio é o de sensibilizar as pessoas para cuidarem da saúde mental. Esse passeio surge na medida que não percebemos que não tem amantes de ciclismo, não tem atletas profissionais, né? E nós também não queria fazer uma coisa diferente. Tendo em conta que esse ano o governo atribui um ano de saúde mental e nosso principal objetivo de promover isso é a saúde, então não agrega esse valor, que é fazer esse ano para ênfase a saúde mental. Nesse sentido, nós estamos tendo lá uma pequena reflexão sobre a saúde mental, antes de não iniciar a partida com essa atividade de domingo. Passeio ciclístico mexe-se pela vida é uma atividade que vai além do simples exercício físico, busca juntar as pessoas da promoção da saúde mental e também atividades físicas, como explica o promotor. Decorrendo de anos, não começa a ter mais participantes. Por exemplo, agora não está na estratégia de incluir escolas, por exemplo, escolas primárias e secundárias desse conceito. Ano passado não teve uma pequena participação de escola, esse ano não queremos mais. Então não tem certa correr atrás de escola para não poder envolver-se. E a todo que os outros participantes. É por isso que não está criando aquela estratégia de marketing que divulga nas redes sociais para tudo quem que está interessado poder participar nas atividades. Paulo Monteiro, promotor do Mexe-se pela Vida, afirma que o foco da Igreja Adventista é o de contribuir para que haja uma sociedade que pratica hábitos saudáveis. A atividade está marcada para domingo próximo, com concentração em frente ao Estádio da Várzea. Treze horas mais 32 minutos e meio. A área de inclusão e desenvolvimento social é prioritária para a cooperação portuguesa em Cabo Verde. O sublinhado é do embaixador de Portugal no nosso país, hoje durante a entrega de uma viatura adaptada ao Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidades Especiais, conforme apurou a Astrides Lima. Paulo Lourenço reafirmou o compromisso da cooperação portuguesa para com o desenvolvimento social e a inclusão, para que se possa cumprir aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, que tem como mote não deixar ninguém para trás. O embaixador português destacou que a entrega da viatura adaptada às crianças com vulnerabilidades especiais vem demonstrar que a cooperação entre os dois países é uma cooperação fértil e humana e está evidente em todas as ilhas e adaptada às necessidades do país. Esta área da cooperação, desenvolvimento social, esta área da inclusão social é uma área prioritária para a cooperação portuguesa em Cabo Verde. Portanto, regozijo-me com este momento, regozijo-me com o que ele simboliza em termos de continuidade do nosso trabalho, do enorme empenho das equipas que estiveram envolvidas desde a primeira hora em tornar esta entrega e este momento agora possíveis. Queria também aqui assinalar a virtuosidade desta articulação entre o governo cabo-verdiano, a Câmara Municipal e a cooperação portuguesa. No ato de entrega, o Ministro da Família reforçou que a ação da Embaixada de Portugal no nosso país tem contribuído para o reforço das relações entre Cabo Verde e Portugal em todas as áreas. Conforme Fernando Elísio Freire, o Governo orgulha-se do que tem feito para a inclusão das pessoas com deficiência. Iremos aqui em São Vicente abranger mais 580 famílias, através da pensão social mínima, que é para as pessoas que têm mais de 60 anos, que não contribuíram para o regime da segurança social, são cerca de 100 pessoas idosas. Teremos uma rede de cuidados que queremos desenvolver, neste caso em concreto para Cabo Verde, todo Cabo Verde serão cerca de 60 cuidadores, e só São Vicente em particular creio que serão 6 cuidadores para cuidarem das pessoas com deficiência, das pessoas idosas e principalmente das nossas crianças e de crianças com deficiência. Com esta viatura adaptada às crianças, agora, diz a coordenadora do centro, Cibele Rosário, é possível realizar outras atividades, nomeadamente passeios educacionais com mais segurança. Já podemos visitar mais lugares porque nesse momento temos um autocarro adequado e também comprimamos sempre pela segurança das crianças, então já conseguimos um veículo adequado no transporte delas. O presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, também esteve
esteve presente no ato e manifestou a sua satisfação por mais esta oferta que vai mudar a vida das crianças com vulnerabilidades especiais. E a Câmara de São Vicente, através dos bombeiros municipais, assinam uma convenção com a Liga de Resgate de Luxemburgo e a Associação Óleos de Cabo Verde. Trata-se de um acordo de cooperação que visa apoiar os soldados da paz com ações de formação e também equipamentos, conforme a Patrícia Martins. Para o vereador da Proteção Civil da Autarquia de São Vicente, Anilton Andrade, o dia é histórico, pois marca uma nova etapa para os bombeiros municipais. É um ato histórico, juntamente com uma comitiva de Luxemburgo, que já não tem um longo tempo de trabalho, através de jornadas técnicas, videoconferência, hoje não culminar com a assinatura de uma convenção, sempre não dizer que era necessário um parceiro muito forte, que é para poder ajudar com problemas de proteção civil e bombeiros de São Vicente, que nós todos sabemos que são muitos, e a convenção com Luxemburgo, que não está a esperar que bem produzir grandes frutos, desde logo treinamentos, envio de equipamentos, viaturas desde a ambulância, caminhões, viaturas mistas, equipamentos de proteção individual para mais de 45 homens. O apoio será faseado, segundo Anilton Andrade, e este primeiro contacto teve como objetivo conhecer a realidade dos bombeiros e as suas necessidades. Este equipamento que se trazer ganha assim para trás medidas, que é para personalizar cada homem, ser equipamento de proteção individual. Então não seria Luxemburgo se tivesse esse trabalho assim com precisão. É por isso que eu bem durante essa semana, que é para constatar em loco, fazer levantamento. Não tem informações que é necessário, desde logo manuseio e operações de socorro e salvamento na viaturas elétricos, tecnologia aplicável na combate a incêndio, técnicas de flashover e incêndio no espaço confinado, maiores técnicas atuais de procedimentos para utilizar a ambulância. Não tive de falar de um leque enorme de formações com especialistas, é que também dá ali. E a convenção que não está assinada ali, ela é de 3 anos, ela está renovada tacitamente, semestralmente e anual, não tem enviar relatórios, que é para avaliar o ponto de situação e o estado dessa convenção. Joel Bivier, o presidente da Liga de Resgate de Luxemburgo, e saúde o reforço da solidariedade com Cabo Verde, agora no âmbito da proteção civil com São Vicente. Ce partenariat s'inscrit dans les conclusions du rapport de la Banque Mondiale de 2020. Esta parceria está em linha com as conclusões do relatório do Banco Mundial de 2020, intitulado Diagnóstico de Preparação e Resposta de Emergências de Cabo Verde, construindo uma cultura de preparação. Sendo este diagnóstico de boa qualidade e tendo sido financiado pelo governo luxemburguês, este último está consciente das necessidades em termos de serviços e socorros, tanto ao lado da proteção civil como ao lado dos bombeiros. A criação de um ginásio para os bombeiros é uma das ações futuras, com o apoio da Associação Óleos de Cabo Verde, diz Thierry Tielgen. Futuras ações vão permitir aos serviços de socorro dos mineiros melhorar os serviços que eles dão à população. A nossa associação vai ajudar para a criação de uma sala de musculação. Acordo de cooperação assinado hoje no quartel dos bombeiros entre a Liga de Resgate de Luxemburgo, a Associação Óleos de Cabo Verde e a Câmara Municipal de São Vicente. E a CRIT assinala abril, mês internacional da prevenção dos maus tratos da infância, sob o lema Serei o que me deres, que seja amor. O amor que não fere e não maltrata. O evento organizado pela CRIT em parceria com a Escola do Ensino Básico Enxada Mato, aqui da Praia, conforme a Carmelita do Rosário. Ajudar a denunciar e a combater a violência contra as crianças tem um símbolo, é o laço azul. Pela primeira vez, Cabo Verde faz referência ao mês azul, através da Associação Acrides, que se juntou à comunidade educativa da Enxada Mato, uma localidade onde ainda há muitas crianças que sofrem de maus tratos, abandono e negligência, conforme a gestora da escola básica. Trabalhamos muito na prevenção de maltratos contra as crianças, sim, porque sempre que damos conta de alguma denúncia, então e sempre estamos presentes a perceber o que está a passar e também a questionar o porquê e intervir. Às vezes iremos à casa das pessoas para percebermos porquê que uma criança está a vir à escola com sono, e com fome e também maltrajado e às vezes triste. Denúncias estas encaminhadas às autoridades competentes e muitas delas à Associação Acrides, que tem atuado a tempo, revela Isilena Furtado. A Associação Acrides, que pretende com esta ação sensibilizar
e alertar as pessoas para a importância de que todos devem contribuir para a prevenção contra maus tratos à infância. Por isso, associa várias escolas, a começar pela Escola Básica de Achada Mato. Eu acho e digo sempre, o serviço social nas comunidades. O serviço social nas comunidades. Nós temos jovens que poderão servir de ativistas para receber informação sobre os direitos humanos, o papel da família, porque a família é tudo. A família é fundamental. O primeiro espaço é a família. Cada família tem o seu filho, cada família deve responsabilizar-se para o seu filho. Como dizia o meu pai, o filho não pediu nascer. Nós é que tivemos os nossos filhos, portanto devemos dar-lhes tudo e o melhor para que na velhice tenhamos companheiro, tenhamos alguém que cuide de nós. A campanha Laço Azul iniciou-se em 1989 na Virgínia, Estados Unidos da América, quando uma avó amarrou uma fita azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se questionassem. Explicava que, apesar do azul ser uma cor bonita, não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras nos seus 2 netos. O azul serve-lhe como uma alerta constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus tratos. Falemos agora do Funaná. É que a elevação do Funaná a Património Cultural e Material Nacional configura uma antessala da classificação deste género musical como Património Mundial da Unesco. É o que pensa o sociólogo investigador e especialista nas ciências musicais, César Monteiro, que alerta para a necessidade da criação de um plano de salvaguarda e medidas de incentivo aos artistas e investigadores para a continuidade e divulgação do Funaná. Uma ideia igualmente defendida pelo baixista do grupo Bulimundo, Silva, que acredita que levar o Funaná a grandes palcos internacionais e massificar a sua execução pelos mais jovens é outra forma de valorização deste género musical. Ana Nivaz falou com ambos. Pela relevância social e dimensão poética da música e dança que compõem o Funaná, o sociólogo e investigador musical César Monteiro congratula-se com a elevação desse género musical tradicional a património cultural e material nacional. Para esse especialista das ciências musicais, nessas condições o Funaná está apto a se candidatar a património mundial. Essa medida é extremamente pertinente, oportuna, e eu vejo como uma antessala da classificação do Funaná, mais cedo ou mais tarde, como património cultural e material da humanidade. César Monteiro defende que, mais do que elevar o Funaná a património cultural e material nacional, é necessário apostar na sua continuidade. Estou a defender a semelhança da Morna, um plano de salvaguarda do Funaná. É um passo importante, mas criadas as condições mínimas que se apoiam os artistas e que se concretizem ações a uma maior implantação nos planos regional, nacional e internacional do Funaná enquanto um dos maiores géneros da dita música tradicional cabo-verdiana. Quem comunga da mesma ideia é o baixista do lendário grupo Bulimundo, Silvestre Alfama, vulgo Silva, fala também da internacionalização do Funaná. Bata soma, não? Influências e sabedorias que nunca tinha tanto, não? Porque o Funaná, a história é um bocado penoso, não? Porque que podia movimentar, que tinha convívio com outros géneros, com outros músicos. Nosso espaço é mais pequeno, geograficamente. Então, sempre não tem esse, por isso que não tem migração, não tem esse seio, não tem esse mais espaço, não? Acho uma questão de ceifar a fronteira era uma coisa que podia ser uma aposta nacional, não? O baixista do Bulimundo, Silva, destaca a importância das influências e fusões para o desenvolvimento desse género musical. A classificação do Funaná Património Cultural e Material Nacional resulta da Portaria número 9/2024, de 9 de abril, e se enquadra no Programa de Proteção e Valorização do Património Histórico e Cultural Nacional 2022-2026. Numa nota enviada à RCV, o Governo, através do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, assegura que essa medida visa também homenagear os guardiões do Funaná, citando nomes de artistas que têm contribuído para a evolução desse género, como Codé Didona, Sema Lope, Antão Barreto, entre outros artistas. Reta final deste jornal, a Junta Militar no Poder no Mali ordenou ontem a suspensão até nova ordem de todas as atividades políticas, afirmando que a medida é necessária para manter a ordem pública. A Junta acusa os partidos de subversão. Trata-se de uma nova restrição a qualquer expressão da oposição ou dissidência por parte da Junta Militar que tomou o poder pela força em agosto de 2020, derrubando o presidente civil Ibrahim Boubacar Keïta. Um especialista independente da ONU, consultado pela Rádio Deutsche Welle sobre a situação dos direitos humanos no Mali, disse à rádio alemã que é uma repressão sistemática de todas as liberdades fundamentais,
liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de associação e também de reunião. Tudo é proibido, já para não falar da prisão por expressar uma opinião, acrescentou o mesmo. O decreto da Junta Militar foi publicado depois de, a 1 de abril, mais de 80 partidos políticos e grupos civis terem emitido declarações conjuntas apelando à realização de eleições presidenciais o mais rapidamente possível e ao fim do regime militar. Em junho de 2022, a Junta anunciou a realização de eleições presidenciais em fevereiro deste ano, 2024, e a transferência do poder para os civis em 26 de março último, mas as eleições foram adiadas e a Junta não deu mais nenhuma indicação sobre as suas intenções. O governo francês apresentou um projeto de lei para permitir que os adultos com cancro terminal ou outra doença incurável tomem medicamentos letais. Muitos franceses têm viajado para países vizinhos onde a eutanásia, ou seja, a morte medicamente assistida, é legal. Os doentes devem ter mais de 18 anos e serem cidadãos franceses ou a viver em França, afirmou a ministra da Saúde da França após uma reunião do Conselho de Ministros. Uma equipa de profissionais de saúde terá de seguida de confirmar que o doente reúne 3 condições: ter uma doença grave e incurável, sofrer de dores intoleráveis e intratáveis e procura a medicação letal de livre vontade. O doente deve fazer o pedido de medicação letal e confirmá-lo após um período de reflexão, adiantou a ministra francesa da Saúde. Em caso de aprovação, um médico vai entregar ao paciente uma receita válida por 3 meses para a medicação letal. Se por alguma limitação física os doentes não conseguirem administrar a si próprios a medicação, poderão ser ajudadas por alguém da sua escolha ou por um médico ou enfermeiro. O projeto de lei vai seguir agora para debate no Parlamento. E o Parlamento Europeu aprovou também hoje que o direito ao aborto seja incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, salvaguardando o direito ao aborto legal e seguro. 13 horas mais 47 minutos. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, quinta-feira, 11 de abril, o sol despontou às 6 horas 22 minutos e 6 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18 horas 47 minutos e 43 segundos. A Lua encontra-se na fase crescente, saiu pelo Nordeste às 8 horas e 27 minutos e vai se pôr pelo Noroeste quando forem 21 horas e 52 minutos. A primeira baixa mar do dia aconteceu a 1 hora e 53 e a segunda daqui a pouco às 14 horas e 16 minutos. A primeira pré-mar do dia foi às 8 horas e 10 minutos e a seguinte vai ser daqui a instantes, vai ser às 20 horas e 29 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para a pesca, sendo o melhor momento das 14 horas e 9 minutos até às 16 horas e 9 minutos. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 2 horas e 30 e a seguinte às 15 horas. A primeira pré-mar às 8 horas e 51 minutos e a seguinte às 21 horas e 12 minutos de amanhã, sexta-feira. Em relação à pesca, amanhã não será um bom dia, caso vá mesmo assim, que seja entre 2 horas e 36 até as 4 e 36 da madrugada ou então das 15 horas e 7 minutos até às 17 horas e 7 minutos. Para finalizar, vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Neste momento temos pela via marítima o Criolla, que está muito perto da Ilha Brava, depois vai fazer o percurso inverso para o Porto de Vale dos Cavaleiros e vir aqui à praia. O Praia da Guarda encontra-se atracado aqui ao Cais da Praia e os demais ferros estão no Porto Grande em São Vicente. Pela via marítima, os aparelhos da TAP que já partiram daqui de Cabo Verde em direção a Lisboa, o que saiu de São Vicente saiu e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 16 minutos e o voo que saiu da praia deve também aterrar no mesmo horário, curiosamente, às 6 horas e 16 minutos. O voo da TAP que foi da praia, vai para Lisboa, vai aterrar praticamente em simultâneo estes 2 aparelhos. Temos neste momento um aparelho ao serviço da TACV que faz uma ligação entre São Vicente e praia dentro de 50 minutos, sensivelmente. O aparelho deverá estar aqui no aeroporto da praia. De resto, são aeronaves que estão a fazer a travessia norte-sul entre a Europa e a América do Sul e vice-versa, e é o que nos compete dizer. Chegamos ao fim, vamos apenas recapitular os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Transporte escolar entre Praia São Tomé e São Francisco retomado com autocarro aparentemente em melhores condições. Deputado do PICV acusa o governo de ter uma política desastrosa no setor dos transportes e o ministro do Bar responde que o PICV é contra tudo o que não é gerido pelo Estado. Conselho dos Comandos da Polícia Nacional reunido na cidade do Mindelo em busca de reajuste na estratégia para melhor combate à criminalidade. Estudo em Xanda Alecrim aponta que a maioria das pessoas com transtornos psicóticos deve-se ao consumo exagerado do álcool. A Igreja Adventista organiza passeio ciclístico para sensibilizar pelos cuidados com a saúde mental. Junta Militar
militar do Mali suspende até nova ordem todas as atividades políticas do país e acusa partidos de subversão. O governo francês apresenta projeto de lei que permite adultos com doenças terminais recorrerem à eutanásia, ou seja, à morte assistida. É o fim de linha. Obrigado. Boa tarde. Fiquem em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada